Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo. A gente está falando de geometria espacial e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prismas. Se der tempo a gente vai falar de pirâmides. Vamos lá? Bom, primeira coisa a gente precisa saber o que é um prisma, né? E uma forma de se definir o prisma é você considerar dois planos paralelos, que aqui a gente que eu chamo de alfa e de beta, não, alfa e beta, e uma região poligonal em um deles, que eu chamei de P, ok? E uma reta que intercepta os planos alfa e beta. Essa reta R aqui em verde. Tá? Chama-se prisma o poliedro que vai ser formado por todos os segmentos de retas que são paralelos a essa reta R, tais que uma das suas extremidades é um ponto da região P e a outra extremidade é um ponto do plano beta. Veja, essa definição parece um pouco complicada, mas nada mais é do que um sólido onde ele tem duas bases que estão em planos paralelos, né? A gente chama de essa base de cá e a base de lá, acima, né? E a base de baixo. E você tem linhas ou segmentos de retas que ligam estes polígonos. E estes polígonos são necessariamente iguais, tanto da base aqui embaixo quanto da base aqui em cima, ok? Então, por exemplo, quando você pensa num prisma, você pode ter vários formatos de base que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? A gente tem duas nomenclaturas ou classificações, né, para falar de prismas. Né? Os prismas eles podem ser retos ou oblíquos. Né? Qual é o critério? Né? É se essa reta R verde aqui da definição for uma reta que for perpendicular aos planos alfa e beta, ele é dito reto. Caso contrário, ele é dito oblíquo. Traduzindo, o que quer dizer isso na prática? Né? Um prisma ele vai ser reto quando se você fizer a projeção da base aqui de cima embaixo, se você, digamos, descer ela verticalmente, elas coincidem. Ou seja, ele é um prisma reto. Já o prisma oblíquo seria um prisma um pouquinho torto. Ele tá entortado assim um pouquinho para o lado. Ou seja, se você fizer a projeção da base superior até na parte inferior de maneira vertical, elas não vão coincidir, elas não vão se sobrepor. E isso é um prisma oblíquo, tá? Nessa definição aqui, que está dada nessa figura, esse é um tipo de prisma que é oblíquo, ok? Nós temos os elementos de um prisma, né? Nós temos as bases, que eu já falei aqui, que seriam essas regiões aqui embaixo, né? Aqui a região P é a região P', aqui, tá? Nós temos as faces laterais, que seriam essas regiões laterais que envolvem o prisma, né? Isso é que cada uma dessas faces a gente chama de face lateral. Nós temos as arestas das bases, que seriam os segmentos aqui dessas regiões que delimitam a região P e P', ou seja, o segmento AB, o segmento BC e assim por diante, os segmentos que fazem parte somente da base, tá? Isso a gente chama de aresta da base. As arestas laterais seriam as arestas que ligam essas quinas aqui que ligam os pontos do polígono da base superior com o polígono da base inferior. Então, por exemplo, esse segmento, a linha A é uma aresta lateral, o B' é também uma aresta lateral, o C' também é uma aresta lateral e assim por diante. E nós temos a altura do prisma, muito importante tomar cuidado com a altura do prisma, né? A altura do prisma é justamente a distância h entre os planos da base e alfa e beta. Por isso essa definição aqui mais precisa, é importante a gente tomar cuidado com ela, para a gente não se equivocar. Então veja, a altura, quando o prisma é reto, a altura coincide com a distância que ela, digamos, vai passar por dentro do prisma de maneira retinha. Já se o prisma é oblíquo, a gente tem que tomar cuidado, porque a altura é a distância vertical, digamos, se é que a gente pode falar isso, nós vamos usar essa linguagem mais cotidiana, seria a distância vertical entre o plano que contém a base superior e o que contém a base inferior. É que nem a história do triângulo, vocês lembram lá de geometria plana? Então, por exemplo, se eu tiver esse triângulo aqui, ó, peraí, deixa eu apagar aqui que meu triângulo aqui não ficou bom. Se eu tiver, por exemplo, um triângulo assim, ó.
Imagina esse triângulo aqui. E eu tenho esse lado de baixo aqui que eu vou chamar ele de A. O que é a altura desse triângulo com relação a essa base A? É você traçar uma reta aqui paralela ao lado A, que passa em cima desse lado A, e você baixa do vértice oposto uma reta vertical. Meu desenho aqui está bem horroroso, mas essa distância aqui seria justamente a altura H. Então eu preciso tomar cuidado, a altura H do triângulo não é isso aqui, pelo menos não em relação a esse lado A. Não é isso. Então você tem que tomar cuidado, qual que é a definição de altura. Da mesma forma, quando você tem esse prisma, veja que ele está torto aqui para o lado. Mas a altura é essa distância vertical aqui, fazendo o ângulo de 90 graus com o plano que contém a base. Tá bom? Sigamos em frente. Então a gente tem a classificação entre prismas retos e prismas oblíquos, né? A gente tem a classificação também com relação ao polígono que determina a base. Então, se a base do prisma é um triângulo, a gente vai dizer que ele é um prisma triangular. Se a base é um quadrilátero, a gente vai dizer que é um prisma quadrangular. Se a base do prisma é um pentágono, a gente vai dizer que é um prisma pentagonal e assim por diante. Se a base fosse um hexágono, era um prisma hexagonal e assim sucessivamente, tá? E aí nós temos as misturas de definições também, né? Pode ter um prisma reto triangular ou um prisma oblíquo triangular. Pode ter um prisma reto quadrangular ou oblíquo quadrangular. Então o triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal e assim por diante se refere ao polígono que forma a base. E ser reto ou oblíquo se refere, digamos, à inclinação que ele está em relação ao plano que contém a base, tá? Então aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, este primeiro é um prisma triangular. Aqui nós temos um prisma... Vamos lá, vamos com calma, né? Aqui temos um prisma triangular porque esses triângulos aqui, né, que estão destacados em azul, são as bases do prisma. Então, ele é chamado de prisma triangular. Aqui veja que as bases desse prisma aqui é quadrangular. Então, esse aqui é um quadrado. Não é um quadrado, não. É um quadrilátero. Então, esse é um prisma quadrangular. Aqui temos um prisma pentagonal. E aqui temos um prisma hexagonal. Então, esse aqui também é pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Também é pentagonal. Dois prismas pentagonais. A diferença, se você for olhar, é que esse prisma daqui, ó, é reto. E esse daqui é oblíquo. Pelo menos visualmente, tá? Só para a gente ter essa noção. Veja que esse aqui, ele está alinhado com relação ao plano que contém a base. Já esse daqui, ele tem um certo ângulo com relação ao plano que contém a base. Tá bom? Então é isso. Bom, e além disso, nós temos ainda mais um tipo de classificação que pode ser interessante, que é um prisma reto, ou seja, então não é prisma oblíquo, estou falando de prisma reto, cujas bases são superfícies poligonais regulares, é denominado prisma regular. Então, o que é um prisma regular? É um prisma reto, ou seja, ele não tem inclinação com relação ao plano que contém a base, e o polígono que faz parte da base dele é um polígono regular, ou seja, é um polígono que tem todos os lados iguais, com a mesma medida, ok? Veja esse exemplo aqui na figura. Aqui temos um prisma reto, quadrangular. Veja que a sua base aqui, o A lá de baixo, é um quadrilátero. E aqui está dizendo que ele é regular, porque está indicado aqui com esses tracinhos, que todos os lados da base dele são iguais, ok? Observe o seguinte, ainda nesse primeiro prisma aqui, veja que a forma como ele está disposto aqui na figura nos indica ou nos faz pensar ou considerar que este polígono aqui, ó, vou tentar escrever em cima dele aqui, ó, este polígono aqui, deu para identificar qual que é a base, né? Agora, imagine que a gente pegasse esse prisma e virasse ele, como se fosse uma caixa de sapato mesmo, virasse ele de lado, né? Digamos que, agora eu vou até apagar aqui para não haver confusão, digamos que a gente tivesse virado esse prisma e esse lado aqui agora que eu estou identificando, ficasse para baixo, ficasse, digamos, apoiado no chão.
a gente poderia considerar esse novo lado aqui como sendo a base, né? Como sendo a base. Aí o que era aresta lateral vira aresta da base, enfim. Você pode, em muitos casos, o prisma, o que você considera como base depende de como você enxerga ele. Às vezes isso é possível, às vezes não. Veja esse prisma aqui do lado direito. De novo, ele é denominado, ele está dizendo que ele é um prisma não regular. Por quê? Primeiro a gente precisa identificar qual que é a base do prisma. Veja que aqui está mais ou menos indicado que a base tem que ser esse lado aqui. Ô louco, Fernando, mas a base não é geralmente que fica apoiada no chão? Então, no nosso contexto aqui, não necessariamente. Por que é isso daqui? Porque isso cumpre a definição do que é um prisma. Um prisma, de novo, são dois polígonos, digamos, iguais, ligados por segmentos de reta. Então seria algo, como é que eu vou dizer, mais próximo de um cilindro, que tem um formato uniforme, de baixo para cima, se é que isso pode ser feito. Caso nós tivéssemos, por exemplo, considerando este polígono aqui, ó, este polígono aqui, como sendo a base do nosso prisma, isso não seria um prisma. Porque quem que seria a base superior disso? Você não tem um formato ou algo que se encaixe na definição do que a gente deu de prisma. Então, nesse caso aqui, a base, para que a gente considere isso como um prisma, só pode ser esse polígono aqui. Ou, obviamente, a face oposta, né? A base oposta, o lado oposto, né? Que está do outro lado também, que é igual. Então veja que nesse caso aqui desse prisma regular quadrangular, que a gente chama também de paralelepípedo, você pode considerar qualquer uma das faces como sendo a sua base, né? E ele continua sendo um prisma. Neste caso aqui, você só pode considerar essa face aqui, tá bom? Esse lado aqui. Isso é uma coisa importante para a gente não se perder. Saber classificar é muito importante. Legal. Bom, tá bom. Então, dados... então a gente sabe o que é um prisma, sabe classificar um prisma. É interessante que a gente saiba também, em alguma medida, calcular informações sobre esse prisma. E duas informações são muito importantes, que é a área da superfície de um prisma e o volume desse prisma. Veja só, se a gente imaginar, por exemplo, uma caixa de sapato, né, como sendo um prisma quadrangular, reto, não é regular, né, porque veja, a base não é um polígono regular, né, é um retângulo não quadrado. Se a gente considera uma caixa de sapato, a área da superfície dessa caixa de sapato seria uma certa medida que me indicaria o quanto de papelão eu gastaria para fabricar a caixa, né? De maneira bastante rudimentar. Já o volume dessa caixa de sapato, né, enquanto prisma, representaria uma certa medida de quantidade digamos, que ela ocupa no espaço, né? O quanto eu posso colocar de coisas lá dentro daquela caixa. Qual a capacidade máxima dessa caixa. Então, são coisas importantes de se saber sobre objetos que estão no nosso dia a dia. E a matemática nos ajuda a fazer isso. Então, quando a gente fala de área da superfície de um prisma, a gente tem a nomenclatura do que é a área da base e do que é a área lateral. Veja, a área da base é simplesmente a área de alguma das duas bases, ou da que fica embaixo ou da que fica em cima. Já a área lateral é a soma de todas as faces que ficam na lateral do prisma. Veja que o prisma são dois polígonos, um em cima e outro embaixo, e cercado por várias faces que se juntam fechando ele. Então, a área total dessa parte lateral é chamada de área lateral, obviamente, e a área de uma das bases é chamada de área da base. E a área total é a soma de todas as áreas laterais, obviamente, mais duas vezes a área das bases. Veja que sempre, de novo, no prisma, a área da base aqui embaixo é igual à área da base aqui em cima. Então, a área total é a soma da área lateral com a área das duas bases, ok? Isso dá a área superficial
total. Vamos ver um exemplo. Aqui no exemplo 27. Calcule a área superficial do prisma reto-retângulo, ou seja, estou dizendo que é um prisma reto retangular. Ou seja, ele é um prisma que está alinhado na vertical e a sua base é um retângulo. Sabendo que as medidas do seu comprimento, largura e altura são respectivamente 10, 5 e 4 metros. Então podemos escrever aqui que aqui esse lado aqui embaixo tem 10 metros, esse lado aqui tem 5 metros e essa altura aqui tem 4 metros, né? Bom, vamos calcular a área superficial. Observe o seguinte. Veja essa face aqui da frente. Ela é um retângulo, correto? Ela é um retângulo que tem comprimento igual a 10 e altura igual a... Observe que essa altura aqui é igual a essa altura. Então é 4. Então você tem essa face aqui medindo um retângulo de área 10 vezes 4. Não é assim que a gente calcula a área do retângulo? Mas observe que ela tem uma face correspondente que é a face oposta. Vou desenhar aqui, depois eu apago. Seria a face que está lá atrás. Essa face aqui, ó. Essa outra face que está lá atrás, ela é idêntica a essa de cá. Então ele tem duas faces de área 40 metros, ou seja, de área 10 vezes 4. Então quando a gente vai calcular a área, apaguei o 10 aqui. Quando a gente vai calcular a área total, então eu vou somar todas as áreas de todas as faces que existem, inclusive as bases. Então eu tenho, por isso apareceu esse 2 aqui, ó. Eu tenho duas vezes faces que tem área igual a 10 vezes 4, que seria essa da frente e aquela do fundo, ok? Agora vamos lá. Desculpa. Vamos olhar esta face aqui de cima. Na verdade que ela não é face, né? O nome correto dela é base. Pela nossa consideração aqui, visualmente, seria o que a gente chama de base, tá? Isso também é um retângulo que tem medidas 10, que corresponde exatamente igual a essa aqui de baixo, por 5. Então é um retângulo de medida 10 vezes 5, de medida 50. Mas esse retângulo aqui de baixo também tem as mesmas medidas deste de cima. As bases são iguais. Então você tem dois retângulos de área 10 vezes 5. Por isso apareceu esse 2 aqui. E por fim, vocês já devem ter pegado, ter visto a relação, né? Por fim, nós temos esta face que está à direita, né, olhando aqui de frente para a tela, à direita, e a face que está à esquerda, olhando de frente para a tela, que são duas faces são dois retângulos de lados 5 e 4. Ou seja, nós temos dois retângulos de área 5 vezes 4. Então, a área total é a soma disso tudo. Cuidado para a gente não contar faces em duplicidade. A gente está contando sempre as faces opostas, ok? Então, se a gente fizer essa conta, aí basta fazer essa conta, né? Então, 10 vezes 4, 40 vezes 2, 80. 10 vezes 5, 50 vezes 2, 100. 5 vezes 4, 20 vezes 2, 40. E a soma dá 220 metros quadrados. Tá? Então, a área superficial total é 220 metros quadrados. Digamos, se a gente fosse envelopar essa caixa com papel, a gente sabia que a gente iria gastar, né? No mínimo, né? Não ia gastar exatamente 220 metros quadrados, tá? Na prática, a gente tem um desperdício porque tem uns recortes, mas é 220 metros quadrados a área da sua superfície, tá? Mais um exemplo. Exemplo 28. Calcule a área total da superfície do prisma oblíquo de base quadrada, representado a seguir. Então, veja que aqui, nesse caso, já não temos um prisma reto. Nós temos um prisma oblíquo. E nos foi dado a medida dessa aresta lateral aqui, 30 centímetros, a medida de um dos lados da base. Observe que no enunciado já foi dito que a base é quadrada, então todos os lados da base medem 10 centímetros. E nos foi dada a inclinação desse prisma com relação ao plano da base. Ele está inclinado com um ângulo de 60 graus. Novamente, se ele fosse reto, ele estaria inclinado com um ângulo de 90 graus. Tá? Então, a gente quer calcular desculpa, a área total da superfície desse prisma de base quadrada.
Vamos primeiro calcular as áreas das bases, tá? Depois a gente faz as áreas laterais. Veja aqui, a base, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, são 2 quadrados, correto? E com lado 10 centímetros. Então, sem muitas delongas, a área da base é 10 centímetros quadrados, de uma das bases. Depois nós vamos considerar as duas, na hora de fazer a conta final. Agora vamos olhar a área lateral. Quais são as figuras planas que constituem a área lateral? Vamos olhar primeiro esta face lateral aqui da frente. Aqui está de frente para a gente aqui. Não repare o desenho que está um pouquinho torto, mas vamos olhar essa face aí. Ah, não, vamos fazer de novo, está muito feio. Essa face lateral aí, ela é que figura plana? Tá saindo pior. Observe que essa face aí, ela não é um retângulo. Ela é um paralelogramo. Ela é um paralelogramo. Veja que a face oposta, a face lá de trás, também é um paralelogramo. Então, essas duas faces opostas aqui são 2 paralelogramos. E se vocês lembrarem da área do paralelogramo, a fórmula da área do paralelogramo, ela é base vezes altura. A base a gente já tem, que é 10 centímetros. E a altura vai coincidir justamente com esse H aqui. Lembra da altura também do paralelogramo. Quando a gente tem um paralelogramo, assim, ó, a altura dele não é isso aqui, não. Não é isso aqui, não, tá bom? A altura dele é a mesma ideia lá do triângulo. Você traçar uma linha aqui, ó, paralela, que faz parte aqui da base, e baixar uma perpendicular. Isso aqui é a altura do seu paralelogramo. Então, aqui a altura é essa altura H. Então, a gente precisa descobrir quem é esse H. Bom, como é que a gente faz com isso, né? A gente tem aqui um triângulo retângulo, né? Onde esse ângulo nós temos 60 graus, nos foi dado. Nós temos esse H, que é o nosso cateto oposto com relação a esse ângulo. E a gente não conhece esse lado aqui de baixo, mas a gente conhece esse daqui. Esse foi dado no enunciado, ou melhor, no desenho, é 30 centímetros. Então, se a gente considerar, vou apagar aqui desse outro aqui, se a gente considerar nesse triângulo retângulo aqui o seno de 60 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, tá aqui, ó. Seno de 60 graus é cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é 30. Mas o seno de 60 graus é um dos ângulos notáveis, né? 60 graus. A gente sabe quanto que é o seno de 60. É raiz de 3 sobre 2. Então, a gente obtém esta igualdade aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre 30. E aí, basta a gente resolver para achar o valor de H. Veja aqui, multiplicando cruzado, fazendo as simplificações necessárias, a gente vai obter que o H é 15 raiz de 3, tá? Então, essa é a altura tanto do nosso prisma quanto do paralelogramo de uma das faces, tá? Agora, beleza, a gente já sabe esse H, então a gente já sabe calcular a área dessa face que está próxima de nós e da área da face oposta. Agora, vamos observar essas faces laterais, digamos que estão à direita e, respectivamente, à esquerda da nossa visão, aqui de frente para a figura. Essa face aí, ela não é um paralelogramo. Ela já é um retângulo, porque o ângulo de distorção só está nessa face mais próxima de mim e do lado oposto. Então, tanto a face do lado direito quanto a do lado esquerdo são 2 retângulos. Então, esse é um prisma onde as faces laterais possuem 2 paralelogramos e 2 retângulos. Veja que esse retângulo ele tem base igual a 10 e a altura dele corresponde justamente a 30 centímetros. É como se eu só tivesse pegado o retângulo e deitasse ele para cima de mim. Não mudou nada. O objeto é rígido, não mudou nada em relação à altura do retângulo. Então, aqui nós temos 2 retângulos cuja área é 10 vezes 30, né? Base vezes altura do retângulo, considerando a face. E 2 paralelogramos cuja área é calculada com base vezes a altura do paralelogramo que a gente achou ali, que era
na nossa conta em cima, que era 15 raiz de 3. Olha, beleza, então já que a gente já tem essas informações, basta fazer as continhas aqui, né? Então a gente vai ter 10 vezes 30, 300, vezes 2, 600. E 10 vezes 15 raiz de 3 dá 150 raiz de 3. Vezes 2, temos 300 raiz de 3. Acabou o exercício? Não, porque o exercício pediu a área superficial total. Isso que eu fiz até agora foi só calcular a área da área lateral do prisma. Falta eu somar ainda com as áreas das bases. Mas se vocês olharem aí, a área da base é 100 centímetros quadrados. Mas eu tenho quantas bases? 2. Então, basta somar esse valor da área lateral com 2 vezes a área da base. Ou seja, 600 mais 300 raiz de 3, que a gente achado na área lateral, e 2 vezes a área da base. Então, a gente encontrou 800 mais 300 raiz de 3 centímetros quadrados aqui, tá? Na nossa unidade de medida que foi em centímetros, foi dada, tá bom? Então é isso. Então, quando a gente vai falar de prismas e área de superfície, basta que a gente tome cuidado para identificar o que é a base, o que é a área lateral e as figuras que vão compor cada uma desses elementos. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo número 29. Calcule a área da superfície do seguinte prisma triangular reto. Então veja que aqui no enunciado já me diz que é um prisma triangular, ou seja, a base é um triângulo, e ele é reto, ou seja, ele não é oblíquo. Ele está alinhado com o plano que contém uma das bases. Veja que aqui não tem como ele não ser triangular, porque eu não poderia considerar esse lado aqui da frente aqui como base. Se eu considero isso como base, ele não tem a base oposta idêntica. Então ele já deixaria, digamos, de ser visto como um prisma. Então, de fato, a base tem que ser esse triângulo aqui, ó. Ou, obviamente, o de cima, mas aí é análogo porque eles sempre são iguais. Então vamos lá, vamos calcular a área dessa superfície. Primeiro, a área da base. Veja que a base é um triângulo, e olha aqui, retângulo. Observe que num triângulo retângulo, um dos catetos é a altura relativa ao outro. Ó, quando a gente tem um triângulo retângulo, este cateto aqui, que eu vou chamar de B, ele é a altura relativa ao C. Então é muito fácil calcular a área de um triângulo retângulo quando eu conheço os catetos. Porque um lado vai ser a base e outro lado vai ser a altura. Então, no caso, a área da base é 6 vezes 8 sobre 2, que é a fórmula da área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Isso dá 24, tá? Então, a gente já tem a área da base, que é 24 centímetros quadrados. Importante colocar aqui. Vou colocar no final, e aí depois fica tudo certo. Bom, agora falta a gente calcular a área lateral. Observe que a área lateral desse prisma triangular, ela é composta por 3 retângulos. Então, nós temos esse retângulo aqui da frente, do lado direito, um retângulo da frente do lado esquerdo e um retângulo do fundo. Observe que esse retângulo da frente do lado direito e da frente do lado esquerdo, eu tenho todas as medidas para calcular a área deles. Veja que esse do lado direito ele tem medidas 8 por 12 e do lado esquerdo ele tem medidas 6 por 12. Agora, o lado fundo, eu sei a altura dele que é 12, mas eu não sei o comprimento da base. Não sei quanto que mede a base do triângulo que faz parte da face lá do fundo. Mas eu tenho, de novo, eu chamei de x, e eu tenho um triângulo retângulo onde eu já conheço os outros dois catetos. Então, basta eu usar Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui da base para achar o valor de x. Tá? Então, pelo Teorema de Pitágoras, a gente vai ter hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos daquele triângulo. E aí, fazendo as continhas, a gente vai ter x ao quadrado igual a 100, x é raiz de 100, então x vai ser 10 centímetros. Então, veja, esse lado aqui mede 10 centímetros. Então, pronto, eu já tenho todas as medidas de todos os retângulos que compõem a área lateral deste prisma. Então, veja que eu tenho, aqui está falado, né? Eu tenho 3 retângulos, né, que compõem a área lateral desse prisma. Um com área 12 por 8, outro 6 por 12 e outro 10 por 12. Esse 10 é o que a gente achou aqui agora, aqui em cima, tá? Então, quando a gente fizer a área total, né, basta somar essas 3 áreas laterais, né, 96, 72, 120, e multiplicar pelo dobro da área de uma base, que a gente achou também ali em cima, 24. Resultado total, fazendo essa conta, 336 centímetros quadrados. Então,
sem muito delay. Então é isso. O principal dessa etapa é você tem um prisma, é saber identificar um prisma, dizer qual o formato da base dele, se é triangular, se é quadrangular, pentagonal, dizer se ele é reto ou se ele é oblíquo, ou se ele é regular ou não. E a área superficial, a gente sabe, total, a gente sabe que é a área lateral, soma todas as faces laterais, mais 2 vezes a área da base. Tá bom, pessoal? Próxima aula a gente fala mais um pouquinho de prismas, vamos falar de volumes. Muito obrigado.